favor. Versículo 4 e 5, só para você sintonizar uma história jurídica a respeito de uma pesca. E a pergunta que se faz nesse texto hoje é: que momento é esse? Quando que isso acontece? Parece que o texto vai nos induzir a uma diferença brutal, muito alarmante, e uma condição de se perceber que há uma grande diferença quando Deus fala e quando Ele não fala. E essa é uma grande questão da vida. Quando eu percebo Deus e quando eu não percebo Deus. E eu tenho essas duas experiências no cotidiano da vida. Ando a vida percebendo Deus, ou ando com a minha vida não percebendo Deus. Então leia o texto e vamos procurar algumas orações em cima do texto. Lucas 5, versículo 4 e 5. Quando acabou de falar, disse a Simão, isso era Cristo dizendo a Pedro: Simão, ele diz algo que você tem que observar. O barco provavelmente estava à margem, no raso, e ele diz assim: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Foi uma orientação, foi uma fala para que se deslocasse de um lugar para o outro. E nessa condição de receptividade de Pedro, ele vai contestar, igual a gente contesta. Ele vai responder assim, no versículo 5: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, irmãos, toda a noite, Deus, eu fiz, eu andei, eu trabalhei, e durante um bom tempo, nada apanhamos, diz o texto. Mas aí parece que na consciência de Pedro houve uma súbita conversão. Sabe aquela coisa que você diz assim, não, 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 mas de repente, eu não quero dizer não, eu quero dizer sim. E Pedro vai dizer assim: mas sob ou debaixo da tua palavra lançarei as redes. Deus, a gente precisa nessa noite de ter algumas experiências como essas, relatadas na tua santa palavra. A gente tem uma consciência de que a gente pode fazer, de que a gente pode levantar, dormir, trabalhar, esforçar, mas enquanto a sua palavra não chegar, não vai acontecer. E a gente quer discernir isso, entender isso, valorizar a sua palavra, e através de um clamor, de uma súplica em oração, em nome de Jesus, pedir que o Senhor envie essa palavra à nossa situação, ao nosso coração, para que de fato aquilo que era costumeiro, corriqueiro, mude de situação, e que teu nome seja glorificado, exaltado e bendito, em nome de Jesus. Irmãos, existe uma diferença extrema, absurda, quando Deus fala e quando Ele não fala.
E essas duas situações são perfeitamente possíveis. A gente tem a nossa atividade, cada um aqui, a igreja na sua individualidade, possui atividades, cada um tem o seu lar, sua família, seus estudos, seu trabalho, e isso entra no âmbito das atividades corriqueiras que são feitas baseado naquilo que aprendemos, naquilo que fazemos, promovido por uma certa habilidade. E a gente vai nesse batido, alcançando uma perspectiva, vai dar certo. Fazendo um esforço para nos dizermos a nós mesmos, vai dar certo. E nós almejamos isso. Todo mundo aqui, sem exceção, almeja alguma coisa em termos de visualização, de sonho, de meta, que dê certo. Nosso Deus, isso poderia tanto ser concretizado, tanto ser realizado. Mas o erro é quando a gente pega toda a nossa atividade e conhecimento que temos e habilidade que desenvolvemos e praticamos e vamos fazendo isso com o descuido de não chamar Deus para que possa nos ajudar. E isso é muito comum. Deixa comigo, deixa que eu faço, deixa que eu me preparo, deixa que eu entendo. Quando Deus quer dar algo a alguém, quando Deus mira alguém para conceder algo que Ele queira, eu posso fazer uma pergunta a essa afirmação, ou a essa indagação, melhor dizendo: o que poderia servir de impeditivo para que essa pessoa não recebesse o que Deus quer dar para ela? O que poderia acontecer? Biblicamente olhando, vendo, nada serviria de impeditivo que pudesse impedir aquilo que Deus quer dar a uma pessoa. Vai ser dado. Pedro tinha, por uma questão de desenvoltura econômica, trabalhista, claro, vivido às margens de uma atividade pesqueira. Pedro vai pescar, natural, e ele faz o que sabe. Você tem feito o que sabe, e você não sabe mais do que isso, e se souber, vai precisar de uma oportunidade para exercer o que você sabe. A Pedro foi dado essa oportunidade. Sabe pescar? Vai pescar. Mas mesmo sabendo, mesmo tendo essa habilidade e com recursos disponíveis, pois o barco estava lá, a rede estava lá, a força para se movimentar estava lá, o mar disponível com o tempo bom estava lá, todo esse investimento estava lá. Sua pescaria estava pronta para ser bem-sucedida. A sua expectativa, segundo o texto, e o texto não mente, foi frustrante, decepcionante. Deus, o que está acontecendo? O recurso está aqui, a rede eu tenho, o barco eu estou nele, o mar está calmo, o céu está azul, a força para movimentar, a habilidade para julgar a rede adequadamente eu tenho, aprendi isso. Deus, o que está faltando? Está tudo certo. Por que não está dando certo?
A gente sabe pelo texto que o resultado não veio da forma como ele, Pedro, queria, do jeito que, sem dúvida alguma, ele imaginava. Ele queria que tivesse ali um bom resultado no tempo que ele quis dedicar-se àquele tipo de atividade. E diz a Bíblia que foi a noite toda. Humanamente dizendo, ele foi frustrado e aquilo não poderia ser invertido. A Bíblia vai falar para mim e para você a respeito de Jesus no barco. E o barco aí, pegue essa palavra como uma palavra figurada representando a sua vida. A sua vida é um barco. A Bíblia vai dizer que Jesus entrou no barco de Pedro. Essa é a iniciação de toda transformação. E isso acontece quando Deus entra, Deus se presencia, quando Deus se faz presente. Essa ideia de barco, Pedro, Jesus, nos traz uma ideia de aproximação. Porque se Pedro estava no barco, Cristo estava no barco, não se havia muito distanciamento entre um e outro. Além dessa aproximação, a presença de Jesus tinha e tem como forma de indicar segurança, garantia. E a gente precisa entender esses quesitos para que a gente convide e diga a Jesus: Jesus, entra no meu barco, vem para o meu barco, senta no meu barco, deixa eu ficar perto do Senhor no meu barco. Quando Jesus faz isso, entra na vida de alguém, eu gosto muito da frase que diz que Deus é altamente, sublimamente proposital. Proposital. Não fala sem propósito, não anda sem propósito, não te chama sem propósito, não olha para você sem propósito, não diz para você virar à direita ou esquerda sem propósito, não fala para você parar sem propósito, não te diz que o que você está passando sem propósito. Deus é altamente proposital. Algo baseado na sua característica. Jesus, ao entrar no barco de Pedro, sabia com profundidade o que estava acontecendo com Pedro. Sua tentativa e sua frustração. Sua desistência pela manhã ao recolher as redes, sua experiência vã. Irmãos, não tem nada pior do que uma experiência vã, inútil. Alguma coisa que você fez e tem aquela sensação de que não deu em nada, de que não se resultou em nada. Pedro estava ali, recolhendo as redes. Só que Jesus no barco, na vida de uma pessoa, como eu disse, tem que ter um propósito. E Jesus entra no barco para dizer a Pedro duas coisas, dentre tantas coisas que poderíamos descobrir nesse texto, mas eu quero enfatizar apenas duas. Jesus entra no barco de Pedro para falar com Pedro a respeito do deslocamento que ele deveria fazer, em outras palavras, para onde ele deveria ir. E Jesus entra nesse barco para agregar a essa fala que quando chegasse lá onde ele deveria estar, como é que deveria ser feito. Irmãos, isso é sensacional. Isso muda tudo.
Deus olhando para você e dizendo para você, não apenas dizendo vai. O ir não é só ir. Para Deus, o ir é o local da mudança. É ali que Ele quer transformar, manifestar, curar, falar. Deus gosta de certos ambientes. Por isso que não é muito bom você ficar em casa, é melhor você vir para a igreja. É um ambiente. É fácil provar isso, porque quando Deus quis se manifestar na vida de Abraão, Ele tira Abraão da sua terra, de Ur dos Caldeus, sai daí. Geograficamente, onde Deus quer que você esteja geograficamente, em certos momentos do dia, no serviço, na hora de estudar, na igreja. Eu vou lendo o texto e eu vejo que essa ideia que a Bíblia me traz nesse texto é o lugar que Deus escolheu para manifestar. Tire o barco daqui. E vai dizer o texto para mim da seguinte maneira, no versículo 4: faze-te ao largo. Adianta esse barco. Eu não quero esse barco aqui. Então não é só ir, não é só o local, então não é só vir à igreja, não é estar aqui e não saber o que fazer. A ideia de dizer para Pedro, faze-te ao largo, era uma etapa daquilo que Deus pretendia. E a gente vê biblicamente como isso funciona. Então, se não é sair somente do lugar, é saber o que fazer quando chegar naquele lugar. Você sabe o que está fazendo na igreja? Você sabe o que está fazendo dentro da sua casa? Com a necessidade de entrar num quarto de oração, estar no lugar certo. E não saber o que fazer nesse lugar certo. É como estar no lugar certo, sem saber desfrutar desse lugar. Imagine só. Estar na presença de Deus e não saber que Deus está ali. Estou no lugar certo. Que lugar é esse? Estou na presença de Deus. Só que eu não sei o que fazer com isso. Isso é algo incompleto na vida de todo mundo. É algo que traz insatisfação. O bom é estar no lugar certo e saber o que fazer quando chegar lá. O versículo 4 fala para mim e para você para onde ir e o que fazer, dito por Jesus quando chegar lá. Vai dizer assim: faze-te ao largo, significa uma palavra em outras palavras, outras inspirações, fazendo agregações, quer dizer o seguinte: olha, abandone o raso, faze-te ao largo, se distancie. Tem uma zona de conforto que você gosta, que eu gosto, você vai ter que sair dela. Tem um desafio que é chato de encarar, de ver, mas é o tipo de desafio que você vai ter que aceitar. Isso é uma outra visão. É a ideia de Cristo dada a Pedro: Pedro, quando te digo que você tem que sair do raso e faze-te ir para outro lugar, vai para águas mais profundas, e é lá que eu vou falar com você. Além de dizer para onde ir, no oceano, nas águas, além de dizer na situação geográfica para se posicionar, quando chegou lá, Cristo disse mais coisas: lance as redes.
Então, Deus disse para onde ir e o que fazer. Guarde isso. Guarde isso para a sua vida. Deus sempre vai te dizer para onde ir e o que fazer. Quando chegou lá, essa era a orientação: lance as suas redes. Lançar as redes para Jesus era como se Jesus estivesse dizendo a Pedro: Pedro, chegando lá, tenha fé, tenha esperança. Pedro, supere a sua experiência rotineira, frustrante, lógica, essa que você tem vivido no dia a dia. Lance as redes. Quanto ao ir e saber o que fazer, dito por Jesus, quando chegasse lá, e aí entra a nossa vida, e aí entra a minha condição, a sua condição dentro da igreja, em casa, na escola, no trabalho, Deus te dizendo o que quer, onde quer, e aí entra as minhas e as suas contestações, e aí a vida muda. Quando Deus vai falando a Pedro, afasta um pouco o barco. Quando Deus vai dizer para Pedro, lança as redes, ele começa a contestar. E aí no texto eu quero falar de duas contestações, que são minhas e que são suas no dia a dia. A primeira contestação de Pedro, no versículo 5, é essa escrita aí: eu já joguei a rede. O Senhor está mandando fazer o que eu já fiz. É a primeira contestação de Pedro, versículo 5. Seria importante você ir no texto e ver a resposta de contestação de Pedro, dizendo: mestre, eu já trabalhei a noite toda. Em outras palavras, eu já fiz o que o Senhor disse para mim fazer de novo. Eu já orei. O Senhor está me dizendo, é isso mesmo? Ora de novo. Que sentido que tem isso? Já fui à igreja e o Senhor está me dizendo: vai de novo. Já julguei as redes, Senhor. Essa foi a primeira contestação. A segunda contestação de Pedro, no versículo 5, é que depois de ter julgado as redes, ele vai usar uma expressão de tempo, como se ele dissesse a Deus: Deus, já fiz isso há tanto tempo. Em outras palavras, estou cansado, estou desgastado. O versículo 5 vai me dizer assim: trabalhando toda a noite, e eu entendo nisso uma certa lógica de racionalidade na mente de Pedro. Eu julguei a rede a noite toda, agora o Senhor está me dizendo que neste momento, porque o Senhor está dizendo neste momento, é o momento certo, Deus. E o meu momento foi o momento da noite toda. Se no meu momento que eu quis não deu, e eu quis Deus, e eu quis a noite toda que desse certo, se nesse momento não deu certo, o Senhor está me dizendo que o Senhor me dizendo vai dar certo no seu momento. Exatamente isso. Momento de Deus, o meu momento. A minha contestação inicial, julguei a rede, não deu certo. Agora o Senhor está dizendo que vai dar.
Eu preciso de uma conversão, assim como a conversão de Pedro no texto. Apesar das contestações, eu preciso me converter a Cristo. Apesar das minhas contestações, Deus, eu preciso guardar o que o Senhor me disse. Deus, eu preciso valorizar o que o Senhor me disse. Deus, eu preciso me firmar na palavra dita do Senhor para a minha vida. Da contestação de Pedro houve uma conversão de aceitação. Isso significa dizer que Pedro pulou da dúvida para uma fé, do raciocínio lógico para um pensamento sobrenatural. Deus é Deus, Deus é Deus. Da perspectiva humana para uma perspectiva divina. Se Deus disse, vai acontecer. Pedro estava dizendo a Jesus: até agora eu tentei com as minhas forças, mas agora o Senhor está dizendo para mim tentar. Então é uma situação diferenciada, porque uma coisa é o Senhor dizer e outra coisa é o Senhor não dizer. Mas agora o Senhor disse, e debaixo da sua palavra eu vou julgar as redes. Até agora pode ser que você esteja tentando com as suas forças. Tentou, e até agora o Senhor está em silêncio. Você possivelmente está tentando dentro de uma condição por achar que você vai dar conta, que você é capaz, que você tem habilidade, que os recursos estão aí todos disponíveis, porque estão, a rede está aí, o barco está aqui, o céu está claro, o tempo está bom. O que está faltando, Deus? Está faltando a sua palavra. Deus, nada disso foi suficiente para tirar de Pedro a frustração. Tudo estava harmonizado, tudo dentro do encaixe. Só que naquele momento havia uma diferenciação. Cristo tinha uma palavra: afasta, vai para a profundeza ou para um lugar mais profundo. E lá Jesus disse: jogue as redes. Isso mudou tudo. Pedro estava mudando a forma de ser e de entender as coisas. Acredito em Deus, mas eu estive a noite toda jogando essas redes. Acredito em Deus. Como que agora vai dar certo? Num espaço menor de tempo. Ele está dizendo para jogar a rede agora. Como que é isso? Meu Deus! Naquele momento Pedro tinha uma palavra de Deus para crer. Você precisa de uma palavra de Deus para julgar as redes, para crer. Independentemente das condições, das circunstâncias, dos recursos, você precisa de uma palavra de Deus para ter segurança. Você precisa de uma palavra de Deus para te sustentar. As redes eram as mesmas. O tempo possivelmente estava bom como estava na hora em que Pedro estava a noite toda julgando as redes. O barco era o mesmo. Todas as condições eram as mesmas. O que é que mudou? O que é que muda? O que é que vai mudar a sua vida? O que é que vai fazer a diferença? A diferença, a mudança só vai acontecer quando Deus direcionar uma palavra para você. Por isso, preste atenção nisso. Queira essa palavra, busque essa palavra, espere essa palavra, lute por essa palavra, porque enquanto Deus não falar, a sua vida será corriqueira, comum. Joga a rede, puxa a rede, tempo que passa. O versículo 5, vamos orar daqui a pouco.
Pedro, na conversão, na aceitação, apesar das suas contestações, das suas duas contestações, Pedro vai admitir: eu tenho que fazer isso. Pedro contesta. Pedro contesta porque na sua primeira contestação é que já havia feito o que ele falou para fazer. Pedro contesta porque no tempo era a noite toda que ele tinha feito aquilo. Só que Pedro, numa conversão, e nós precisamos nos convertermos. Está com dúvida? Senhor, me ajuda a crer. Deixa eu crer. Trabalhe em mim para que eu creia, para que eu consiga fazer exatamente o que Pedro faz no versículo de número 5, onde Pedro vai dizer a Jesus: sob, debaixo da tua palavra, eu vou lançar essas redes, apesar de ter feito o que eu já fiz, apesar de ter ficado esse tempo todo fazendo o que eu fiz, a noite toda, apesar dessas circunstâncias que eu vivi, Deus, apesar de não ter acontecido nada até agora, eu vou obedecer e lançar as redes, porque eu tenho uma palavra liberada do Senhor para mim. Você precisa disso, de uma palavra de Deus para você. O texto no versículo 6 nos dá a ideia de que, tendo feito o que Deus disse para fazer, estar no lugar certo, é Deus te dizendo: vai à igreja. É Deus te dizendo: entra no seu quarto e ora. É Deus te dizendo: espera. É Deus te dizendo: não busque outra fonte a não ser a mim. É Deus te dizendo: eu sei o que você passa, faz parte do processo. É Deus falando, é Deus falando. E o texto vai nos dar essa ideia de que, fazendo o que Deus disse para fazer, estando no lugar certo, o resultado foi abundante, farto, acima da média, pleno, e não poderia ser melhor. Então o texto, ele é uma revelação. Acontece quando Deus vai te dizer, ou te diz, só nessa circunstância. Enquanto isso, faça. Ele está te olhando. Eu preciso orar com você. Essa experiência do texto, e eu vou colocar no plural essas experiências no texto, me trouxe à mente, vivida por Pedro, algumas marcas. E quais foram? A primeira marca: eu preciso de Jesus no meu barco. Deus, essa vida do dia a dia, nessa perspectiva comum, sem olhar para o céu, sem ter um discernimento espiritual, sem te perceber, não dá. Deus, eu preciso do Senhor no meu barco. Essa é a primeira marca. A segunda marca vivida por Pedro é que no barco eu posso ter essa perspectiva, eu posso ter esse tipo de esperança. Ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai dizer para onde que eu tenho que ir e o que eu tenho que fazer. Porque ele sempre fez isso. No barco, quando ele entrar, eu preciso ouvir esse Jesus que diz: vai-te ao largo. Aonde, Jesus? Um pouco mais profundo, à direita, à esquerda, espere. E quando chegar lá, ele ainda vai continuar me dizendo: lance as tuas redes. A outra marca que eu vejo que Pedro teve como terceira marca é que eu posso tentar, eu posso ter habilidade, o recurso pode ser apresentado nas minhas mãos, e eu posso
perseverantemente exercitar com esse recurso, com essa habilidade, durante muito tempo, fazendo do meu jeito, mas não tem garantia, não tem segurança. Só Deus dá garantia e dá segurança. A quarta marca que eu vejo que Pedro experimentou é essa ideia de que Deus fala para transformar, para mudar, para tirar de mim um conceito errado, uma independência que eu quero, algo que eu imagino poder fazer, desocupando Deus, dispensando Deus, eliminando Deus, distanciando de Deus, algo que não é possível. A quinta marca, apesar das adversidades, porque ia a noite toda lançando as redes, apesar de ter vivido o que vivi, tendo experiências ruins, tudo pela palavra que Deus vai dizer, pode ser transformado. A sexta marca, que eu tenho que orar com tudo isso aqui, eu vejo que Pedro experimentou essa condição de perceber quem era Deus e quem Ele era. Ele percebe quem Ele era: insuficiente, pecador, aquele que erra o alvo, aquele que transgride, aquele que precisa sair da sua autossuficiência e passar a depender de Deus. E ele percebe quem é Jesus. Tu és o Senhor, o que manda prender e o que manda soltar. Quando eu tentei, estava tudo preso. E tentei a noite toda, Deus, estava tudo preso, Deus. Quando o Senhor mandou soltar, o que estava preso veio, os peixes vieram. Senhor, o Senhor manda prender e manda soltar. A sétima e última, dentre outras marcas que eu vejo que Pedro experimenta, é que Deus me dá para que eu entenda que eu preciso fazer a sua vontade. Eu quero orar em cima disso. Abaixa a cabeça, feche os teus olhos e vamos prestar atenção na oração. Vou orar de forma pausada para que, falando com Deus, Deus nos ajude. Você quer uma pesca? Há quanto tempo você quer uma pesca abundante? Que é uma transformação. O que veio, dizem os historiadores, a base do que eles apanharam de peixes, eram dias e dias sucessivos de trabalho. Economicamente, Deus os abençoou. Espiritualmente, Deus os abençoou, tirando-os de uma visão ruim, de uma cegueira, tirando-os de um cárcere e transformando as suas vidas. Vamos orar e vamos falar com Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor entre no barco que representa as nossas vidas, dos irmãos, das irmãs, da liderança congregacional. Deus, entra no barco, entra na nossa vida, apesar das nossas contestações. Ah, Deus, quando nós contestarmos o Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha compaixão. Jonas te contestou, não por palavras, mas por comportamento. Quando o Senhor disse para ele, vai a Nínive, ele levantou, se dispôs e foi para outro lugar, sem te dizer nada. O nosso comportamento, Deus, muitas vezes Ele te contesta, diz que não quer. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a nos convertermos, a aceitar a Sua palavra, a Sua direção, o Seu domínio, o Seu senhorio. E nessa contestação, Deus, ainda que a gente esteja fazendo todos os dias e nada acontece, e a gente querendo que aconteça,
Deus nos ajude a insistirmos na oração, dizendo ao Senhor no momento certo, na hora que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser, o Senhor vai lançar uma palavra, e do jeito que o Senhor vai dizer, é o jeito que vai acontecer. Deus, na sua palavra, que me diz que devo me distanciar, ir para as águas mais profundas, me ajude a ir. E quando chegar lá, Deus, me ajude a ter a mesma expectativa, lembrando sempre que o Senhor vai continuar falando, lembrando sempre que o Senhor tem direção. E quando chegar lá e o Senhor me disser, lança as redes, Deus, nos ajude a obedecer, apesar de ter trabalhado a noite toda, apesar, ó Deus, de ter visto que nada pegamos, apesar dos recursos que tivemos, ó Pai, não terem feito efeito nenhum, dia a dia, Senhor, a diferença foi a sua palavra, a diferença foi quando o Senhor disse, então nos ajude, ó Pai, através do clamor, da súplica, em nome de Jesus, Pai, orando, vivermos, experimentarmos esse momento em que o Senhor vai lançar uma palavra, vai curar o enfermo, vai Deus ajustar o emocional das pessoas, vai Deus melhorar a fé carente, nos ajude a converter, apesar das contestações. Senhor, ajude essa igreja, cura, anima, Senhor, nos ajude a lançarmos as redes continuamente, assim como o Senhor marcou Pedro, de várias formas, nos marque também, para que a gente possa crer na boa, e quando fala em boa vontade, não tem nada a ver, ó Pai, com algo que será facilitado, mas tem a ver com um resultado que é bom, porque a sua vontade é boa. Ah, Deus, quando fala que sua vontade é boa e perfeita, não tem nada a ver, ó Deus, com facilitações, é perfeito porque muda, como Pedro foi mudado. Porque alguém que, ó Pai, tem todos os recursos para pescar e não pesca e não consegue atingir o objetivo, isso não parece nada perfeito, Deus, mas é perfeito, porque no momento certo o Senhor libera uma palavra e muda a pessoa como o Senhor mudou Pedro. Ah, Deus, a sua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável, Pai, é agradável porque a tua vontade, ela traz, ó Pai, um desfrute, um prazer, um conhecimento, algo que realmente é degustável, saboroso, Senhor, por isso que venha sobre nós o seu reino e que seja feita a vossa vontade. Ajuda os meus irmãos nessa pescaria, ó Deus. Cada um aqui está precisando desse tipo de experiência. Entrar no mar, pescar, ter resultado. Faça isso em nome de Jesus. Amém?